nada mais, nada menos que Rafael Greca. Um poço de inteligência, uma simpatia tremenda. Quem não gosta de ouvir o Rafael Greca, né? O Rafa, como a gente diz. Paulo Moncelli, o que você me diz? Nós comprometemos, nós estamos cumprindo com o povo aí. Isso mesmo. Olá, prefeito, secretário, ministro, é tanto título, deputado, né? Deputado estadual, deputado federal. Eu prefiro ser o Rafael de Curitiba, o Rafael do Paraná. E também não quero ser posto, quero ser farol do saber. Isso, boa. Eu não quero saber de entrar num buraco. Que água parada. Não. Eu quero brilhar em lugar alto, tá? Como sempre foi o farol do saber. Como o farol do saber. Mas, na verdade, é uma alegria ver vocês dois. Eu sei que são entusiasmados radialistas, usam esse meio de comunicação extraordinário que o nosso companheiro Marconi, em 1930, inventou e que é um companheiro de todas as pessoas e um instrumento extraordinário de comunicação, até porque permite que ninguém tenha que ficar olhando para um aparelho, porque pode estar em qualquer lugar da casa e ouvir o que o rádio difunde. Também é possível dirigir e ouvir rádio no automóvel, e é possível também ouvir rádio através da internet. Tudo isso cria uma dimensão extraordinária, quase universal, do rádio como instrumento de comunicação contemporânea. O velho rádio não é o da PRB2, que foi sempre um orgulho do Paraná, mas é o rádio que está em todas as formas de mídia e em todas as mídias. E, sobremaneira, é usado também com imagem agora, mas é usado pelo instrumento mais bonito que o ser humano tem, que é a voz. E mais? Diga aí, Paulo. Quer fazer a pergunta já? Manda. Secretário, a sua carreira política é uma carreira, assim, de tantos feitos. O senhor é engenheiro na grande escola do IPUC. Descobri que o senhor é economista. Sou. O senhor pouca gente fala isso, né? O senhor fez economia? Eu estudava engenharia de dia e economia de noite. Lá na escola do professor Peixoto, na FESP. Na FESP. E na escola de engenharia, com meu pai, com o professor Flávio, com o professor Armando Teixeira de Freitas, com o professor Teodócio Aterino, com o professor Ildefonso Clemente Curto, com o professor Ricardo Reis, e tanta gente inteligente que fez o orgulho da Escola de Engenharia, o professor Pichetti, o professor Barsotti. A nossa escola é um modelo. O professor Gomide, que foi o desenhista das hidrelétricas da Copel. Verdade. Nós aprendemos muito e somos muito gratos a todos eles. E aí o senhor começou essa carreira política em 82 como vereador de Curitiba. Depois que eu trabalhei bastante tempo no IPUC. Porque primeiro eu ganhei o primeiro lugar no concurso do IPUC. E daí trabalhei com o Jaime Lerner durante toda a sua gestão, quando ele ainda não era eleito. Uhum. Depois trabalhei com ele também na Casa da Memória de Curitiba, mesmo sendo vereador e mesmo sendo deputado estadual. Eu conduzi o processo para preparar Curitiba para os 300 anos da cidade. E daí me candidatei para prefeito em 1992 e ganhei no primeiro turno a eleição e me tornei o prefeito dos 300 anos de Curitiba. Agora, eis-me aqui, triprefeito. Voltei em 2016 por um partido pequeno chamado PMN. Depois entrei no PSD, que é o partido onde hoje estamos junto com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior e com o meu casca de bala, o Eduardo Pimentel. E agora estamos felizes porque estamos vendo
florescer toda aquela Curitiba que nós plantamos a partir de 2016, a maravilha da recuperação econômica, a condição de criar 600 aplicativos pela internet. As pessoas hoje têm a prefeitura na palma da mão, no celular, dá para pagar imposto no celular, dá para fazer consulta médica no celular, dá para ler livros no celular, dá para fazer alvarás no celular sem sair de casa, dá para saber informações financeiras, fazendárias e até de segurança pública, sempre no celular. Hoje dá até para fazer a ligação da muralha digital de Curitiba com as firmas particulares de segurança para proteger condomínios e casas de família. Mais do que tudo, dá para forjar na cabeça dos curitibinhas a ideia de que a informação só vale quando se transforma num espaço. A inovação só vale quando se transforma num processo social. E hoje a inteligência artificial já é uma realidade na Prefeitura de Curitiba. Aliás, dia 25 de manhã nós inauguramos, no sábado, a Fazenda Urbana número 2, que é projeto meu, lá no Parque dos Tropeiros, na cidade industrial, e onde a Jacarezinho encontra Roberto Barroso, no terreno que tinha um pinheiro que eu e Margarita amávamos, que era uma moldura para o nascer do sol, nós vamos inaugurar aquela praça que vai ter o símbolo do prêmio que nós ganhamos em Barcelona, que é o WWW, que é o prêmio de cidade mais inteligente do mundo. Que é um mirante também. Uma estrutura linda. Eu comprei o terreno, desapropriei da Vânia Eles. Ela ficou louca de braba comigo, até minha prima, da parte dos Macedo. Mas agora já me perdoou, porque acho que gosta tanto de Curitiba como eu. E vendo a obra pronta, né? E viu que isso é bom. Tá? E esse lugar, com aquelas rampas todas, com aqueles terraços, debruçados sobre a Praça Pirata Zumiri, debruçado sobre a fonte de água mineral e o lugar que a tradição diz havia o tesouro do Pirata Zumiri enterrado. Agora não me vão escavar lá, porque já escavaram e não acharam nada. Tá? Não me vão fazer buraco na cidade. Aquilo vai ficar uma joia. Uma joia, uma joia, uma joia. Melhor só depois de ir lá e tomar um schnapps no bar dali vizinho, que é um schnapps, né? É um bar tradicional perto do Farol do Saber, da rua e perto ali do Canal 21. No prolongamento da Rua Jacarezinho. O senhor, esse seu conhecimento da história do Paraná, tudo lhe rendeu uma cadeira na Academia Paranaense de Letras. Isso foi por causa do poema do Rio Iguaçu, porque eu me meti a subir num barco junto com a Margarita. Nós gostávamos muito de fazer o passeio do Macuco. Uhum. A Margarita botava um plástico no cabelo, porque ela gostava de viver penteada, mas daí lá era impossível, a gente saía descabelado mesmo. E nós gostávamos de fotografar a catarata, e fotografar as capivaras, e fotografar as areias do rio, e fotografar os bandos de baitacas, de tucanos, de araras, que voavam nas margens do rio, e víamos também as capivaras fazendo tranquilo o seu banho e livres da contaminação indesejada de espumas, de poluição. E tendo visto tudo isso, o Jaime Lerner tinha que fazer os Jogos Mundiais da Natureza e queria fazer uma abertura eloquente. E daí nós não queríamos fazer nada que competisse com a catarata, porque a catarata era a atração. Que, aliás, foi decidido agora
que é nossa paranaense. Daqui a pouco eu conto essa história, Tá mas bom. primeiro eu quero contar os Jogos Mundiais da Natureza. Queriam botar um show com o Joãozinho 30. Eu fiquei pensando, uma coisa horrorosa, né? Aquelas moças todas com penas de uma escola de samba, tomando a vapor da água do Rio Iguaçu. Não ia combinar. Iam parecer uns frangos molhados, uma coisa horrível. Daí eu resolvi fazer um poema sobre o Rio Iguaçu e fiz a Denise Stoklos transcrevê-lo em mímica e a Fernanda Montenegro dizê-lo com a sua voz. E eu escrevi os versos. E o Fernando Henrique se fascinou, e o Pelé se fascinou, e o presidente da Argentina se fascinou, e o presidente do Paraguai se fascinou, e o Jaime Lerner se fascinou. E daí eu entrei na Academia Paranaense de Letras, porque o Túlio Vargas resolveu me botar na Academia Paranaense de Letras. Eu, com a minha idade, no meio de todos os velhinhos, fui acolhido com muito carinho, sobremaneira pelo irmão Clemente Ivo Juliato, que já é falecido, pela doce mulher de olhos azuis, a poetisa Helena Collodi, e também pela Adélia Wollner, e também pela Cloris Casagrande Juste, e por tantas pessoas grandes e nossas que são os nossos poetas. Mas então foi os Jogos da Natureza que lhe alçaram a ministro? Me fizeram fazer o poema do Rio Iguaçu, daí eu virei ministro do Fernando Henrique e para suceder o Pelé, e depois virei presidente, virei membro da Academia Paranaense de Letras, embora eu não me ache tão letrado assim ainda. Mas espera aí, o senhor é membro da Academia... Quero ler mais. Estou louco de ler. Eu acabei de receber um livro sobre inteligência artificial, tem um capítulo que eu escrevi, mas tem uns outros tantos que eu não escrevi, e eu quero ler, porque a inteligência natural só nasce se a gente colocar na cabeça a inteligência artificial. É verdade. Rafael, a gente bate um papo contigo e sempre vê você falando, sempre lembrando da saudosa e maravilhosa Margarita Sansone. Ela foi um grande presente na sua vida. Foi. Hoje faz 14 meses que ela nos deixou. Essa hora nós estávamos começando a chorá-la, porque ela tinha partido para um páramo mais alto. Mas ela está sempre comigo, ela está aqui na minha sala, atrás de mim, aqui, junto com o retrato do Papa Francisco e com o Araucário, e com a imagem da Nossa Senhora. E aqui também tem, eu quero que tenha uma outra nossa, tem ali com o Papa São João Paulo II, porque foram os dois papas que me receberam. O Bento XVI não nos recebeu porque nós fomos lá em véspera de Natal, era dia de Natal, o Papa tinha mais o que fazer, que é rezar a missa. Então, não ia nos dar bola. Mas eu gosto muito de a Roma, não é segredo para ninguém. A Margarita também gostava muito, nós fomos 46 vezes. E esse ano o jubileu o senhor perdeu? Esse ano não vou. Que é o jubileu. Talvez eu vá com o Ratinho, porque há um convite do presidente Mattarella, da Itália, para ir para o Ratinho ir a uma audiência com ele. É uma coisa em primeira mão que eu estou contando. A ideia é trabalhar na sustentabilidade. E o Paraná é um exemplo de sustentabilidade. Também o presidente Macron também quer convidar o Ratinho. Então, esse processo está sendo costurado agora, não sabemos ainda se vai acontecer, mas é um momento importante, será para as relações internacionais do Paraná, até porque nós precisamos falar com a Europa, porque a lei ambiental da Europa não está dando muita bola para a diferença do Paraná do resto do Brasil. O Paraná é totalmente sustentável. O estado mais sustentável do país, Toda a Mata Atlântica ocupa o Paraná. E quando acaba a Mata Atlântica, começam os corredores à margem dos rios. E depois há as reservas florestais de 20% de cada propriedade agrícola.
de todos os cadastros agrícolas rurais, todos os CAR, 450 mil já são completamente, comprovadamente sustentáveis. Ainda falta 220 para a gente investigar e fazer a geodésia de tudo isso. Vamos fazer através do Google. Tudo isso faz do Paraná uma fronteira verde. E a Europa está querendo castigar os produtos do Paraná, nos colocando, como todos os outros produtos brasileiros, num produto de fitossanidade de segunda categoria. Nós não aceitamos isso. E é por isso que eu vou me meter também no Parlamento Europeu com o nosso governador nós vamos defender o Paraná. E que defesa, né? E tem como defender. Porque, veja, uma pessoa, o senhor, como descreveu aqui, o senhor já falou com papas, presidentes, provavelmente reis, príncipes. Tem alguma coisa na sua vida que ainda falta o senhor fazer? Ele veio o rei da Espanha via Floresta Amazônica. E ele? O rei e a rainha Sofia, né? Aham. Eu lembro disso. Depois eu e Margarita levamos a rainha da Dinamarca e também a princesa da Dinamarca, a princesa Benedicta, e o rei da Dinamarca visitarem a Foz do Iguaçu. Uma outra vez levamos o rei da Noruega. Eu e Margarita muitas vezes recebemos pessoas que vieram a Curitiba como presidentes de nações e também muitas missões estrangeiras. Por isso o grande nome de Curitiba também. Por isso o Prêmio Internacional de Cidade Mais Inteligente do Mundo, que Curitiba ganhou em 2023, e o prêmio, já Margarita falecida, o Prêmio de Comunidade Mais Inteligente do Mundo, que também ganhamos em Barcelona em 2024. Esse ano eu acho que não vou para Barcelona. O Eduardo também, eu acho que o Eduardo que vai. Ô, Rafael, me diga uma coisa. Como o senhor vê essa... Esse ano eu só vou para a Praça de Barcelona, que eu já fiz, onde vai estar o meu prêmio. Tá certo. Vou me exibir lá. Tá Me certo. aguardo. Como o senhor vê esse seu nome dentro de Curitiba, sempre ovacionado, querido, apaixonados, os curitibanos, pelo Rafael Greca? Porque o amor é a condição da missão. Porque não há falsidade quando digo que eu gosto de Curitiba. O amor vem do conhecimento. Só quem conhece é que pode amar. Por isso que eu amei tanto a Margarita, porque eu a conhecia profundamente e ela me conhecia profundamente. Por exemplo, o Parque do Iguaçu. Quer ver onde nasceu a ideia de que o Parque do Iguaçu é nosso? Traga essa câmera aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, esse aqui está aparecendo tudo? Tudinho. É a catarata em plano de terceira dimensão e a catarata em plano de planta, com a curva do rio e o lugar onde o rio se despeja em forma de catarata. Essa vista do Salto do Rio Iguaçu é conservada no original na Mapoteca do Itamaraty, que Dom João VI trouxe para o Brasil quando o arquivo da Torre do Tombo de Lisboa foi transferido para o Brasil. Felizmente ficou conosco. O embaixador Bernardo Pericaz me mostrou esse mapa e eu fotografei. Agora, esse mapa aqui foi usado no original pelo Barão do Rio Branco em 1895, na questão de limites do Brasil com a Argentina. E nesse momento se afirmou que o Brasil chegava até a Catarata do Iguaçu, tanto que já havia um mapa do rei português mostrando o Salto do Iguaçu como lugar usado e possuído, uti possedetis, no princípio do direito internacional, que foi o argumento que o Barão do Rio Branco usou para que o Paraná não acabasse em Palmas ou
na cidade que depois se chamou Clevelândia, ou a cidade de Cleveland, Cleveland. porque o presidente Cleveland, ouvindo o Barão do Rio Branco, nos deu a Catarata do Iguaçu. E agora, o nosso querido Santos Dumont, o inventor do avião, o Santos Dumont, em 1918, pegou um barco em Paranaguá, desceu até Buenos Aires, subiu o Rio Paraná até Porto Meira, desceu em Foz do Iguaçu, na colônia militar de Foz do Iguaçu, e foi andando de mula a cavalo até a Fazenda das Cataratas. E tendo visto a Fazenda das Cataratas e tendo se deslumbrado com a Fazenda das Cataratas, que ele conhecia dos textos do André e do Antônio Rebouças, é um texto que eu publiquei pela Casa da Memória, que é o Canendiú, que é o nome do cacique das terras do oeste, o cacique de Guairá, o cacique do Iguaçu. Então, com base naquele texto, onde os irmãos Rebouças diziam que as terras do Canendiú deveriam virar um parque nacional como o de Yellowstone, ou outro parque dos Estados Unidos, tendo ouvido isso, o Santos Dumont se tomou de energia, alugou cavalos, foi a cavalo até Guarapuava, pegou um carro de praça em Guarapuava, que era o nome do táxi ou do Uber, na época, carro de praça, Dumont, e veio a Curitiba. Se hospedou no Grande Hotel Moderno, foi ao jogo do Internacional. O Santos Dumont é um vovô do Atlético. Sério? E daí o Santos Dumont, depois de percorrer Curitiba de carro aberto, sob palmas do povo, foi ao jogo do Internacional. No dia seguinte, ele foi ao Palácio da Liberdade, na Rua da Liberdade, onde hoje é o Museu da Imagem do Som, que era a Casa dos Governadores, e lá ele convenceu Afonso Camargo a comprar a Fazenda das Cataratas. E nós compramos. E não só compramos, como temos prova, como levamos os documentos ao Supremo Tribunal Federal e como ganhamos a Catarata do Iguaçu, que agora volta a ser não Parque Nacional, mas Parque Estadual das Cataratas do Iguaçu, que foi uma vitória do nosso procurador, o procurador Luciano Borges, procurador-geral do Estado, que eu já mandei ele mudar o nome no cartório para Luciano Iguaçu Borges. Me diga uma coisa, Rafael. Paraná está te recebendo de braços abertos. É uma delícia, o Paraná é uma maravilha, né? É uma cultura Só faço o programa de curta. Outro dia comi um barbado, um peixe barbado. E o senhor comendo torresmo? Que os guri pescaram no Rio Paraná na manhã do dia que eu fui lá em Caraíba, e era uma coisa maravilhosa. Outro dia fui a Prudentópolis, me empapucei de Cracóvias. Sem falar que quando eu vou à praia, me divirto muito com as comidas, sobremaneira da Casa do Barreado. A Norma é minha amiga querida e ela faz um barreado único. Mas também na Ilha do Mel há um restaurante muito bom, logo que a gente desembarca do Trapiche. E também existem bons restaurantes de ostras em Guaraqueçaba, na Ilha das Peças, e há os restaurantes todos de Curitiba. O seu paladar vai da Ilha do Mel à Ilha de França, é isso? O senhor gosta? Eu comi muito no Ilha de França, porque o Jean Paul era muito meu amigo, era meu colega da escola de engenharia. E gosto de comer. E era colega da Margarita desde menina. A Margarita foi uma das primeiras alunas da Aliança Francesa. E ela falava francês par oreille. Ela não aprendeu lendo, ela aprendeu ouvindo. Tanto que ela era terrível em Paris e na França, eles são muito chatos, né? Quando ela falava, eles nem viam que a gente não era francês.
É. Daí a gente não apanhava no táxi. Gostei dessa. Eles são muito próximos. É mesmo? Sim, sim. Vamos falar da secretaria? Vamos, tem uma alegria, estou louco de feliz aqui. Veja, acabei de fazer uma reunião onde nós vamos definir o termo de ajuste de 1,2 bilhão para o TAG, o termo de ajuste do desastre ambiental da Petrobras, Lá da Araucária. de Araucária, de 25 anos atrás. Ah, O juiz Bochenek e o promotor de meio ambiente Daniel de Oliveira, que é pessoa muito boa também, nós vamos fazer tudo virar unidades de conservação. O nosso grande rio Iguaçu, o rio do meu poema, o rio que nasce onde nós nascemos, vai ser uma barreira climática. Como tem o rio aéreo do Iguaçu, que bate na serra e vira o rio Iguaçu no chão do Paraná, nós vamos usar a floresta do rio Iguaçu, única, desde o Parque do Iguaçu de Curitiba, passando pela Reserva Hídrica do Futuro, unindo ao Parque dos Meandros do Rio, que vai ser a Lei de Araucária, até chegar na hidrelétrica Luciana Querubim, em Porto Amazonas. Minha prima. Daí passando, eu sei, daí passando pelas várias reservas naturais, daí entramos em todas as reservas da Copel e finalmente chegamos ao Parque Nacional, ou Parque Estadual do Iguaçu. A ideia do desenho do Rio Iguaçu como um grande corredor ecológico é uma ideia que eu tenho para o Paraná inteiro. Se um dia eu tiver a graça de poder governar ou dar palpite sobre o Paraná, vai ter. Eu quero fazer o que nessa secretaria eu não vou ter tempo, que é transformar o Iguaçu, o Piquiri, o Tibagi, o Ivaí, o Paranapanema e o Paraná, e também o Rio Ribeira de Iguape, todos eles em corredores de sustentabilidade. Não vai ter onça perdida na cidade mais. Vão ter para onde ir, vão para cima e para baixo, pelos corredores naturais, e não vão incomodar ninguém querendo comer galinha e o frango das casas da cidade. E também não vão maltratar as onças também, porque não gosto de ver essas onças feridas ou indo para o criadouro do Luciano Saboia, o criador onça pintada aqui em Campina Grande do Sul, ou vindo para o zoológico de Curitiba, porque são onças órfãs. E veja, uma onça órfã é uma meia onça, porque ela não tendo a sua mãe no seu tempo de oncinha, ela não aprende a caçar. E uma onça que não sabe caçar é uma onça de cativeiro, não é uma onça verdadeira. Então, tudo isso chama-se sustentabilidade. E é possível fazer com que a cidade e o campo sejam harmônicos. Hoje a lição do Agrinho, hoje houve uma grande festa do campo e da cidade se encontrando com as aulas que a Federação da Agricultura do Paraná dá sobre a sustentabilidade. Milhares de crianças vieram para Curitiba, acho que 5.000. Estava bonito, mas tudo isso, liderado pelo Age de Meneghetti Filho, foi um evento para mostrar o que o secretário Roni Cardoso, nosso secretário de Educação, disse, que eu também digo de que a sustentabilidade é uma riqueza cultural do Paraná. E os parques urbanos? O senhor já, acho que já são 20, 22? 22 para cara pálida. 40? 55. 55. Veja, 27 fui eu que fiz. Sim. 2,55 parques de Curitiba. Outros tantos fez o Jaime Lerner, alguns fez o Beto Richa, alguns fez o Cássio. Fez algum? O Cássio fez sim, fez lá embaixo o Tambuíla, lá embaixo da Fazendinha, mas na verdade, desde que o nosso querido Visconde de Toné, em 1884,
chamou o engenheiro Lazzarini e transformou os meandros do Rio Belém, que era um charco, no primeiro parque urbano, no segundo parque urbano do país, porque o passeio público do Rio de Janeiro precede o passeio público de Curitiba. Desde aquele momento até o Parque Papa Francisco, que é o nosso Parque 55, o Idoá está me devendo 5 aí. Mas, Eu quero ter 60 parques em Curitiba, e ele tem dinheiro e tem lugar para fazer, e a Marilza já está com tudo na cabeça. ó, vamos tirar da conta os de Curitiba. Eu estou falando dos que o senhor realizou na sua secretaria pelo interior. Recuperação de áreas degradadas, que agora são áreas onde a população pode aproveitar. Atualmente são 74 parques já, mas nós devemos tirar desse TAG da Petrobras pelo menos mais uns 30. Nós também estamos trabalhando muito para que os parques que já existam sejam protegidos. Por exemplo, colocar o sistema do Elon Musk, como é que é, de internet, Starlink, colocar nos parques, como do Parque do Pico Paraná, o Parque do Marumbi, porque não adianta a pessoa que cuida do parque não poder se comunicar. Verdade. E não adianta também quem está subindo o Marumbi, por exemplo, se quebrar a perna, não poder pedir socorro para os bombeiros. Então, nós queremos internet em todos os parques. No Parque do Rio Paraná, sobremaneira, porque a menina que cuida do posto do Rio Paraná me telefonou e disse que tem medo de ficar lá sozinha, porque às vezes tem uma gente mal encarada e tudo. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito. Mais do que isso, tem alguns parques que são intocáveis e tem outros parques que podem ser visitáveis. Por exemplo, o Parque das Laureáceas não pode ser visitado. Lá está cheio de onças, e lá nós soltamos um monte de catetos para serem comida das onças, mas a onça só come um cateto quando ela tem fome. Ela não vai matar todos os catetos. Isso aí. Mas nós criamos catetos que elas não fiquem sem comida, porque senão elas invadem a cidade de Adrianópolis, invadem o Cerro Azul. A gente tem que buscar o equilíbrio ecológico. Vamos falar de 26? O senhor está mais do que preparado, né? Para o povo querendo, eu sei que quer, ter uma pessoa do seu naipe cuidando do Paraná. Do jeito que eu gosto do Paraná, nunca me acho preparado. Eu comecei lendo a história do Romário Martins, que foi escrita em 1889, a história do Paraná do Romário Martins. Avancei com o livro das árvores do Paraná, que o Romário Martins escreveu em 1900. Cheguei no movimento paranista, fiz o livro do paranismo, que é um movimento de 1927. O Romário Martins morreu em 1948. Desde então, houve outros ambientalistas, como, por exemplo, o Reinhard Mack, que escreveu a geografia física do Paraná e que soube entender, por exemplo, a escarpa devoniana e o momento do dilúvio. Eu vim lá de Cruzeiro do Oeste, eu estive lá sexta-feira, quinta e sexta-feira, eu vi os dinossauros do Paraná. Só ganhou um dinossaurozinho, né? Um monte. Aquele Aquele é de brinquedo, mas eu ganhei a réplica do dinossauro, deixei lá na minha casa, porque eu não vou levar para a chácara, porque os meus sobrinhos vão me roubar. E eu, como sou um piá de prédio também, quero ter um pterossauro para mim. Isso aí. Porque só criança pequena pode ter dinossauro também. Não, posso ter claro que pode. Bom, e daí eu também quero, eu tendo visto esse homem chamado Dobruski, é um polaco. Ele lá em Cruzeiro do Oeste, em 1975, foi fazer os bigodes da estrada da sua propriedade rural, cavando o aremito. E alagava a estrada. E, de repente, quando ele começou a cavar, ele começou a ver ossos, e ossos, e ossos. Era um baú de ossos, aquele Cruzeiro do Oeste. E daí nasceu o estudo do lagarto de Cruzeiro do Oeste, que se chama lagartos paranaenses. Tem o nome do Paraná.
E o pterossauro tem o nome do polaco, tem o sobrenome dele. O lagarto chama-se Vesperis paranaensis. Hã? Vespersauro paranaensis, porque Vesper é de cruzeiro, cruzeiro do oeste. Sauro, Vespersauro paranaensis. E daí o outro chama-se qualquer coisa do Brusque, que tem o nome do polonês. Caiuajara do Brusque, que é o nome do arenito caiuá. Agora veja, deve ter muito mais lá. Ainda o lugar está congelado. Os arqueólogos da Universidade de Alberta, do Canadá, não saem de lá. Tem ovos, tem ossos, e ali é o lugar onde Deus criou as aves. Quando no livro do Gênesis, o poema mítico fala, e Deus deu aos animais da terra o direito de viver na terra, e aos que voam deu as asas para que ocupassem o céu. Isso aconteceu em Cruzeiro do Oeste, aqui no Paraná. O capítulo do livro do Gênesis, de 92 milhões de anos atrás, aconteceu na terra sagrada do Paraná. Como é que a gente não vai cuidar disso? E agora acharam lá em Prudentópolis, estão com medo que vire tudo parque geológico. Não precisa, vou fazer um pequeno parque geológico. Mas tem um lugar que acharam uma araucária pré-histórica. Uma araucária que todo mundo dizia que as araucárias vinham da pré-história. Um dia eu fiz um programa com a Regina Casé, lá nos pinheiros da minha chácara, e ela botou uma animação do meu lado, assim, um dinossauro gigante, um desenho animado, comendo meus pinheiros. Fiquei meio bravo. Mas, graças a Deus, não fez mal, porque era só ilusão. Mas eu descobri que a árvore que é contemporânea, os bichos contemporâneos dos pinheiros, das araucárias, são os dinossauros. E agora acharam um pinheiro daquela época, lá em Prudentópolis. Eu estou louco para ir lá, me levem lá. Ainda vou ganhar uma Cracóvia de presente. E também uns ovinhos de Páscoa pintados. Claro. E vou pedir desculpas a Prudentópolis, porque eles estão meio bravos, que eu disse que o Salto São Francisco é de Guarapuava. Não, é de e é na fronteira com a de Prudentópolis. Agora, não sei aonde o rio, o limite da cidade passa no meio do rio. Então, eles que dividam o salto e não briguem. É isso aí. Tá? Rafael, vamos nos caminhando agora para o final. Quer saber se eu quero ser candidato? Sim. Você já é. Não, se o Ratinho deixar, eu quero. Você é um pré-candidato. Agora diz que eu sou uma dupla caipira com o Guto Silva. Pode ser outra com o Alexandre Cury? Pode também. Ou um ou outro podem vir. Eu também quero colocar a minha posição de profunda humildade. Isso. Eu acho que o verdadeiro líder vai atrás do seu povo. Então, quem tiver melhor na pesquisa é que deve ser o cabeça de fato. Olha o tamanho da humildade dele, né? Muito grande. Então, Rafael Greco, quero dizer o seguinte. Mas eu também não me acho a última Coca-Cola gelada do mundo. Mas deveria. Não sei. Não. E veja. Eu me dou uma aula aqui, Rafa, toda vez que eu falo contigo. Não, eu gosto do Paraná e o amor é a condição da missão, e por isso que eu tenho muita coisa na minha cabeça, mas ainda preciso ler mais, preciso ler a geografia física inteira do Ren Armac, preciso pensar mais em inovação. Nós temos que trabalhar muito na fronteira de aproveitar todo o esterco que existe no Paraná para fazer bioenergia, para fazer bioinsumos, para fazer biogás, biometano. Que maravilha. Nós temos que ter um gasoduto de biometano. Nós temos que parar de jogar esterco com água nos campos lá do oeste, porque nós podemos perder a alcalinidade, podemos destruir a propriedade do solo dessa que é a terra mais fértil do mundo, porque foi o Lord Lovat que mandou em 1920
um pedaço, um torrão de terra de Londrina e chegaram à conclusão que era a terra mais fértil do mundo. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso. E, ao mesmo tempo, tem que trabalhar olhando o nosso passado, olhando o nosso passado, construirmos o nosso futuro. Nós só vamos dar um futuro para o nosso passado se nós tivermos a humildade de aprender a história para então fazer uma flecha de evolução para levar o Paraná lá adiante, muito mais longe do que a gente imagina. Rafael, eu quero dizer o seguinte, muito obrigado por nos receber, a Cris, você, todos os meninos que eu aqui, e dizer o seguinte para mim, vou fazer 30 anos agora do rádio, televisão e jornalismo. E para mim é mais uma honra estar do seu lado, entrevistar, bater um papo. Ele entrevistar não, ele soltou o verbo, sempre solta o verbo, né? Para nós é uma honra. Daí o entrevistador passa singular, deixa que vai. Mas o Rafael é sensacional. E eu quero dizer o seguinte, a minha esposa está aqui hoje, te vendo, a minha filha está em casa e vai ver, ela é apaixonada por ti, a Isabela, tá? E vou dizer o seguinte, a minha família é com você e com o Alexandre. Olha o meu coração paranaense. Obrigado, Rafael. Obrigado. E olha, veja, o Malucelli e você, querido, são dois símbolos de um rádio muito eficiente, que é um rádio informativo. Obrigado. Nesse mundo das fake news, vale muito quem fala a verdade. Nunca valeu tanto Daniel de Oliveira e Paulo Malucelli a visão de que a verdade é a condição da comunicação. A verdade liberta, a verdade instrui, a verdade informa, e bons radialistas como vocês só fazem bem ao Paraná. Obrigado. Foi uma honra. Como diz ele sempre, viva Curitiba, viva o Paraná, viva o Rafael Greca. Entre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fugir. Paraná, serás luzeiro, avante, avante, para o porvir. Viva o Paraná!